Gente, para o nosso encontro fluir melhor, é preciso que os microfones fiquem fechados. Nós temos um espaço que dá para escrever mensagem e temos depois a mãozinha. No final da reflexão, nós chamamos, de acordo com a ordem, da mãozinha levantada para perguntas. Se por algum acidente alguém abrir o microfone, eu vou fechá-lo, porque quem abre o microfone não escuta o chiado, o barulho, e para que a gente não perca esse encontro que é tão rico, né, de informações, e a gente, na nossa ou distração ou ansiedade, a gente acaba abrindo o microfone fora de hora e a casa tem barulho, né? Então, para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível, eu vou fechar o microfone. Antes da reflexão, eu vou dar algumas regras para que a gente possa deixar mais pessoas participarem na hora da partilha, tá? Anotem num papel sua pergunta para não esquecer, elabore bem a pergunta para que mais pessoas possam participar na hora da partilha, tá bom? Dona Gilce vai dar início ao nosso encontro. Mais uma vez, boa tarde a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos, buscando o maior conhecimento da palavra de Deus, dando continuidade ao que já começamos a fazer na outra sexta-feira, no início do livro do profeta Ezequiel. Então, vamos aquietar a nossa mente, os nossos corações, para que possamos estar atentos e compreender o que hoje o livro de Ezequiel quer nos falar, quer nos ensinar. E para isso vamos contar com a mediação do nosso diácono, o diácono da nossa paróquia da Assunção, Hélio Gomes. Gomes Silva, eu sempre esqueço do Silva. Então, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Regina, vai nos ajudar a invocar o Espírito Santo. Amém. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito, descei, e os corações vinde inflamar, e as nossas almas preparar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Então, acho que o nosso diácono dispensa a apresentação, porque todos que estão aqui são paroquianos,
o conhecem bem. Eu lhe agradeço, diácono, por ter aceito esse nosso convite para nos ajudar a entender melhor o livro de Ezequiel. Amém. Já sou eu? Muito bem, então vamos fazer a nossa oração inicial. Já cantamos ao Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Assunção. Rogai por nós. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. A graça de Deus esteja sempre em nosso coração. É uma alegria muito grande estar partilhando hoje essa experiência do profeta Ezequiel com meus irmãos, com minhas irmãs. Quero inicialmente saudar o nosso pároco, o Monsenhor Ademar Dantas, que com certeza deve estar ainda, né, bem assim, embevecido das graças que foram derramadas sobre sua vida, sua alegria, toda a nossa comunidade. Quero saudar também nosso vigário paroquial, o Padre Franklin, José Franklin, e saudar a comunidade lá de Jeribatuba, que também está nos acompanhando, né? Na pessoa do Padre Alexandre, que esteve junto conosco aqui na festa do nosso Padre. E saudar todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa live de hoje. Para mim é uma alegria muito grande poder partilhar um pouco dessa experiência com os irmãos. E quero dizer a vocês que aqui do meu lado está minha esposa aqui, ó, bota o rostinho aqui, está de máscara, ó, que ela está tossindo muito, está nos acompanhando também. Pois bem, feita essa introdução, mas tenho certeza, pode ser que alguém lá, né, do outro lado de Jeribatuba, não nos conheça tão bem. Então, diácono Hélio Gomes, né, vamos fazer já 6 anos de diácono, começamos a nossa preparação lá em 2013, né? Um ano após o Monsenhor ter chegado na paróquia, ele nos indicou para essa missão, e em 2018 eu fui ordenado por Dom Murilo Krieger, né? E aí já vamos quase 6 anos. Estamos servindo a Igreja de Deus, agora com essa dupla sacramentalidade, né? Sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Muito bem. Eu já peço então à minha irmã Ana Xavier que nós vamos começar a projetar os trabalhos desse segundo encontro. Ana ouviu? Ana me ouviu? Ela está na sala. Ela vai compartilhar já. Eu vou ter que parar mais uma vez o nosso encontro para pedir, permaneçam, por favor, com o microfone fechado. Se o microfone estiver aberto, eu vou ter que fechar, porque senão as outras pessoas vão ouvir com dificuldade. Por gentileza, vamos amar o nosso irmão, assim como nos amamos a Deus, né? Então, permaneçam com os microfones fechados, por favor. Então, temos aí o primeiro slide, né, que fala, então, do nosso livro de hoje, de estudo, Ezequiel, porém vós, meu espírito vivereis, que é o tema, né, desse mês da Bíblia, Ezequiel 37:14. Próximo, por favor, Ana. Eu estou seguindo, eu fiz o meu estudo de apresentação, foi com a Bíblia, Ave Maria de Estudos, né? Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Pode perguntar assim, mas, seu Hélio,
Bíblia Ave Maria de Estudos. E aí vocês podem me perguntar, mas e é diferente da Bíblia Ave Maria? Por que que traz essa palavra, né? Ave Maria de Estudos? Porque é uma Bíblia que ela realmente tem, assim, umas notas explicativas muito grandes, uma estrutura inicial belíssima, e é para quem realmente está estudando a Bíblia, né? Ela tem um conteúdo a mais, né? Então, nós começamos com a estrutura do livro, seguindo essa orientação da Bíblia Ave Maria de Estudos, né? A invocação ao profeta, capítulo 1, de 1 a 3, que foi o tema do primeiro encontro, né? Que foi desenvolvido por nosso pároco, Monsenhor Ademar Dantas. Hoje, oráculos de condenação, de 4 a 24, que é o nosso tema de hoje. O terceiro, oráculo contra as nações estrangeiras, vai de 25 a 32, que é o tema do dia 20. Oráculo de salvação, de 33 a 48, que para o nosso estudo foi subdividido em 2 blocos, né? 33 a 39, no dia 27, e 40 a 48, que será o último encontro, no dia 4 de outubro. E trouxe umas informações para os irmãos, né, a respeito de que alguns livros da Bíblia, eles foram produzidos durante o exílio, né? Por exemplo, o próprio livro de Ezequiel, ele foi produzido no exílio. Não quer dizer que todos esses livros que eu estou citando aqui foram produzidos no exílio. Então, além de Ezequiel, nós temos o livro das Lamentações, que foi produzido justamente em Jerusalém, quando houve toda a destruição, né, e o povo se lamentando. O livro de Jeremias, Abdias, e os capítulos 40 a 55 de Isaías, também chamado de segundo Isaías, e também dizer que o profeta Ezequiel, ele morreu no exílio. Ele não retorna para Jerusalém depois do retorno do povo. Ezequiel, ele é venerado pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islã. O livro de Abdias é o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas um capítulo. Não sei se os irmãos que às vezes não gostam muito de ficar lendo, né, sobre o Antigo Testamento, poderiam não ter essa informação, por isso que eu trouxe o livro de Abdias, tem apenas um capítulo, e é interessante que esse capítulo ele é destinado a uma condenação de Edom, um país de Edom. Vocês sabem que Edom, os edomitas, são descendentes de Esaú, o irmão de Isaac. A palavra Edom é igual no hebraico. Edom e Esaú, nós estamos falando da mesma pessoa, né? Lembra que Paulo, por exemplo, né, tem os 2 nomes, né? Tem o nome hebraico e o nome romano. Então, essa história de Edom é interessante, porque quando o Esaú e Isaac nasceram, vocês lembram da história, né? Que o Isaac nasceu depois, segurando o calcanhar de Esaú, né? E quando depois já de jovens, e que foi aquela questão da primogenitura, a mãe faz um conluio assim com Isaac, e Isaac rouba a primogenitura de Esaú. Isso vai dar problemas entre eles, né? Vai ter brigas, e realmente vão querer, né, se engafinhar os dois. E isso vai passar para gerações futuras, a ponto de quando o profeta Josué precisou entrar com o povo na terra prometida, ele precisava passar por uma questão de andar menos no deserto, passar pelo território dos edomitas, e não foi permitido a Josué passar. E isso Josué teve que fazer um contorno muito grande para chegar à terra prometida, né? Poderia fazer uma linha reta, mas a nação lá de Edom não permitiu, né? Já os edomitas. Depois, isso vem agora, volta, né? Agora, durante a questão da queda de Jerusalém pela invasão dos babilônicos. Por quê? Porque os edomitas aproveitaram da fraqueza do pessoal de Judá, do povo de Judá, e tomaram muita terra ali do reino de Judá. Por quê? Porque a nação de Israel estava fragilizada. Então, os edomitas, os filisteus, esse povo se aproveitaram da invasão babilônica para
adquirir terras, adquirir não, né? Tomar mesmo, né? Na força ali, muitos territórios do povo judeu. Passemos, Ana, por favor. O capítulo 4. Monsenhor chegou a falar alguma coisa na apresentação dele, né? Sobre as ações simbólicas, né? Então, as várias ações simbólicas que o profeta realiza seguem diversos oráculos de condenação. O primeiro tem como causa a rebeldia de Israel, 5, de 5 a 11. A ameaça consiste na destruição de todo o país e na dispersão de sobreviventes. O segundo oráculo se deve à profanação do santuário, mediante ídolos e abominações. O castigo já estava ilustrado pelos cabelos arrancados de Ezequiel. O profeta não duvida em colocar nos lábios do Senhor expressões tão fortes como: também eu te arrasarei, sem um gesto de consideração e piedade. Segunda parte do versículo 11. Talvez busque com isso tocar a consciência de seus ouvintes e os espectadores, fazendo-os perceber a magnitude de suas culpas e das consequências vindouras. Então, todo esse bloco, na verdade, é falando, né, dessa condenação ao povo de Israel que não estava levando no seu coração a mensagem de Deus, né? Estava deturpando, adorando ídolos. Então, através de ações simbólicas, o profeta tenta sensibilizar o povo que eles estavam no caminho errado. Pode passar, por favor, minha irmã? Eu queria também só fazer um adendo na apresentação, que esses primeiros capítulos, a gente vai fazer um pouco assim, muito rápido, a gente não vai se deter muito nesses capítulos, né? Primeiro que seria impossível, né? Você fazer uma reflexão em 1 hora de 24 capítulos da Bíblia, seja ele qual for, o profeta, qualquer livro, ficaria impossível. Então, eu destaquei o capítulo 13, o 18 e o 23, para a gente fazer um aprofundamento melhor desses 3 capítulos. Então, os outros, nós vamos fazer a leitura, mas muito breve. Com a saída do Egito, existem os que fogem do aniquilamento. No Egito, foram os israelitas que haviam ungido com o sangue do cordeiro os batentes de suas portas. Está em Êxodo 12, 13. Aqui, no livro de Ezequiel, escapam os que foram marcados na fronte. Literalmente, os que foram marcados com a última letra do alfabeto hebraico, a letra tal. São os preparativos para o acontecimento seguinte que o profeta nos narrará. A glória do Senhor deixa o seu templo. Essa marca na fronte, né? Essa cruz na fronte, lembra o quê? Lembra o ritual do batismo. Batismo de criança, né? Um dos primeiros ritos ali, logo no iniciozinho da celebração do batismo, o ministro vai assinalar a fronte da criança com o sinal da cruz, e nessa hora nós já explicamos o significado, né, da cruz, que era elemento de condenação no Antigo Testamento, e que com Jesus se torna símbolo de salvação. Então, a glória do Senhor no próximo vai deixar o templo e vai deixar Jerusalém, né? Vamos para o próximo capítulo, próximo slide. Movimento da glória do Senhor. A glória vai embora. Como que a glória vai embora, né? Em que consiste? A gente lembra que no Antigo Testamento, nos acampamentos do deserto, quando o Senhor vinha falar com Moisés, a nuvem, né, cobria ali, né, a tenda, e a glória do Senhor estava na nuvem. Com o templo, a glória do Senhor está no templo. Aonde, especificamente? No Santo dos Santos, representado pela Arca da Aliança, né? Ali a tábuas da lei, o cajado, né? Todos aqueles símbolos. Então, se tinha que a glória do Senhor estava no templo, né? O templo já não é o lugar apto para a presença de Deus. Por quê? Primeiro, porque se transformou em lugar de abominações, foi profanado, e Deus não pode permanecer no lugar profanado. Segundo, porque está contaminado com cadáveres, disperso por todos os lados, tal qual a cidade. Ezequiel manuseia toda essa simbologia para questionar a razão
pela qual o Senhor já não pode mais estar em terra israelita. No exílio, ele vai preparar o caminho para uma nova etapa da história religiosa do seu povo. Após todos esses castigos, o Senhor retira sua presença dos que ficaram na terra de Israel. Logo após esses acontecimentos, o próprio Senhor se compromete com seus fiéis exilados na criação de realidades novas. Quais são essas realidades novas? Retorno à terra prometida, novo coração e, portanto, a nova aliança. Isso vai estar em Ezequiel 11, 17 a 21. Essa ideia que foi exposta aqui agora. Próximo, por favor. Capítulo 13. Falsos profetas. Algumas edições bíblicas trazem como profetas enganadores, né? Interessante. Quando falamos de profecia, surge uma pergunta inevitável. Essa profecia é verdadeira ou falsa? E sobre os videntes? Essas profetisas eram mais na linha do encantamento. Eu pedi à nossa irmã Magna, não é isso? Magna vai fazer uma leitura. Ezequiel 13, primeiro o versículo 3, Magna, e depois o versículo 7. Tá bom. Vou fazer aqui nessa Bíblia das Paulinas. Isso. Certo? Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que andam atrás de seu próprio espírito sem terem visto nada. Agora o 7. Sim, pode ler o 7 logo. Acaso não tendes uma visão vã e não pronunciais adivinhação enganosa ao dizerdes oráculo do Senhor, embora eu não tenha falado? Então, vejam. Por favor, Ana, passa o próximo slide aí, Ana. Não. Pode tirar esse... Deixa no terceiro mesmo. Deixa dos profetas mesmo, falsos profetas. Isso, deixa no 13 mesmo. Pode tirar o 15, se for possível. Então, nós estamos aí diante de uma citação onde Ezequiel está chamando a atenção desses falsos profetas que lá no exílio mesmo estavam enganando o povo. E em Jerusalém também. Eles passavam uma mensagem de que o que Ezequiel estava profetizando, que ele estava sendo duro demais, que essas coisas não iam acontecer. Então, eles floreavam a profecia. E interessante que eles vão usar o nome do Senhor, quando, na verdade, eles estão usando os seus próprios argumentos. Eles não estão falando de uma maneira inspirada. Então, isso é muito sério. Então, qual é a credibilidade que nós temos quando nós falamos que estamos falando uma profecia? Isso é muito sério. A questão, por exemplo, mesmo dos videntes, né? Nós vamos trazer alguma coisa sobre isso, né? Dos videntes atuais, o que é que a igreja diz a respeito, né, dessa questão. Nós vamos também abordar um pouquinho. Mas é muito sério essa questão de você estar se colocando, dizendo que está falando em nome de Deus, quando a palavra de Deus acabamos de ouvir agora, vocês estão dizendo oráculo do Senhor, quando o Senhor não falou com vocês. Então, veja que é muito séria essa questão, né, da gente estar dizendo que está profetizando em nome do Senhor. Eu peço a TT, por favor, para ler o Ezequiel 13, a primeira parte só, que é o 10a. Com efeito, eles desencaminham o meu povo ao dizerem paz e não a paz. Enquanto ele constrói uma parede, eles a rebocala com a argamassa. Vejam, eles estavam falando como se o muro não fosse cair. É impossível derrubar esse muro. São falsos profetas, né? Ezequiel vai provar, o muro caiu. A cidade foi destruída, né? Então, nós precisamos o quê? Ficar com o profeta Ezequiel.
Por favor, Tetê, do 17 ao 19. E agora, filho do homem, volta a tua face para as filhas de teu povo, que profetizam segundo o seu próprio coração, e profetiza contra elas. Dirás, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram faixas em todos os punhos das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para capturar almas. As almas de meu povo capturais e preservais para vós outras almas. Profanastes-me diante do meu povo, por uns punhados de cevada e pedaços de pão, para fazer morrer as pessoas que não deveriam morrer e para preservar as pessoas que não deveriam viver, enganando o meu povo que dá ouvidos ao engano. Abra seu microfone, diácono. Já abri. Veja que como ficou claro, aqui falando das profetisas, né, no 17 ao 19, elas eram mais como que encantadoras, né, usavam aqueles mantos, mais ou menos numa linha hoje, eu não diria dos ciganos, mas de repente algum feiticeiro, de alguma cartomante, na atualidade, né, que tenta adivinhar a vida das pessoas, quando na verdade não está adivinhando nada. Então, o profeta faz essa denúncia, né, dessas profetisas, na mesma linha do que ele condenou os profetas. Essas profetisas aqui, a gente precisa entender que elas não tinham uma função de profeta, como nós conhecemos os profetas da Bíblia. Então, o texto está dizendo, está esclarecendo, que eram as profetisas, mais no sentido de encantamento, de ganhar dinheiro, inclusive, né? Trocando ali, adivinhar as coisas em troca de um trigo, de uma cevada e de dinheiro mesmo, né? Da moeda corrente da época. Mais ou menos nessa linha que o profeta condena essas pessoas. Muito bem. Nós temos, deixa eu ver aqui se ainda tem outra leitura dessa. Não, depois vai ser isso. Eu coloquei aí no slide assim, qual é a percepção que temos hoje dos videntes ou dos falsos profetas, os que dizem a igreja? Meus irmãos, antes de dizer o que pensa a igreja sobre isso, eu queria falar desses falsos profetas da atualidade, né? A gente sabe, tem muita gente, mas muitos pregadores, pastores, bispos, padres, enfim, quanta gente hoje fala em nome de Deus, prega a palavra de Deus, onde está a verdade? Onde está a verdade? É fácil reconhecer se uma profecia é verdadeira ou não? A profecia, ela deve ser, digamos assim, não é contestada, ela deve ser colocada em primeiro lugar, ela deve ser colocada em dúvida. Mas realmente isso vai acontecer? Isso já aconteceu? Primeiro que a profecia, ela é atemporal. O fato do profeta dizer que Jerusalém ia cair, e aí o pessoal esperava e não caía, o muro não caía, isso não vai acontecer, não. Mas aconteceu. Depois aconteceu. Quer dizer, o profeta está anunciando coisas futuras e também experiências que já aconteceram no passado. Ele faz a leitura do que aconteceu no passado e está fazendo essa interpretação e também projeta o futuro da nação. Ora, se vocês não se convertem, vai acontecer coisas drásticas, coisas graves com o nosso povo. Então, o profeta chama essa atenção. A respeito do que a igreja pensa hoje sobre os videntes atuais, né? Nós temos agora sendo reestudada, né, o fenômeno lá de Medjugorje. Aqui em Anguera, o bispo Dom Zanoni emitiu uma nota falando sobre as aparições de Anguera. Está tudo na internet, né? Eu sugiro, quem quiser se aprofundar depois, procurar assim, texto de Dom Zanoni, né, sobre Anguera. O Papa Francisco, recentemente, lançou um documento onde torna rígida, mais rígida, o reconhecimento de fenômenos, os chamados sobrenaturais, né? Sobre as aparições, né? Sobre Nossa Senhora que chora. No finalzinho, ele vai arrematar que Nossa Senhora chora quando os sobreviventes da guerra, né, estão sofrendo, as crianças que passam fome, né, essas pessoas que hoje
forçados, né? São os migrantes. Ele disse que Nossa Senhora chora com isso. Aí aparece alguém dizendo que Nossa Senhora está chorando aqui, que está chorando ali. Então, ele lança 6 requisitos básicos para que a igreja reconheça. Eu não vou citá-los agora, mas um deles é que o bispo da diocese, ele deve ter 3 profissionais, né? Deve ter um psiquiatra, deve ter um teólogo e me fugiu agora o nome do terceiro, que precisa estar estudando esses fenômenos, né? Mas o Papa recomenda justamente que, com a internet, proliferou o número de sugestões de que está acontecendo aparições de Nossa Senhora no mundo. Diz que são milhares de situações que chegam ao Vaticano. Ora, então o Papa emite um documento orientando os bispos do mundo inteiro que tenham mais cuidado com essa questão. Quando postular uma aparição, já tem um estudo bem aprofundado se o fenômeno, né, realmente, se a diocese bate o martelo que esse fenômeno é sobrenatural. Pronto, aí então encaminha, né, para o dicastério responsável lá em Roma. Mais ou menos, a gente diz assim, o que é que a igreja diz? Diz que sejamos prudentes, né? Sejamos prudentes e, acima de tudo, não ficar acreditando. Lembra que Jesus nos alertou, né? Vão dizer que eu estou aqui, que eu estou ali, não sigais essas pessoas. Jesus já estava nos prevenindo dos falsos profetas dos dias atuais. Vamos para o próximo, por favor, né? A Vinha Estéril, capítulo 15. Essa questão dos títulos, eu queria também só dizer para os irmãos e para as irmãs, a questão dos títulos antes dos capítulos na Bíblia, né? Algumas edições trazem títulos diferentes, tá certo? Como eu disse no início, né, eu estou seguindo a Bíblia de Jerusalém, né, edição de estudos, então, no capítulo 15 aqui, a Vinha Estéril, né? Aqui o profeta compara Israel com a planta que dá uva, a videira. É útil só se dá frutos, do contrário, só serve para ser cortada e lançada ao fogo. Israel é uma videira que Deus mesmo plantou e cuidou dela com muito zelo, mas no momento da colheita não deu fruto. Não resta alternativa senão lançá-la ao fogo. Nós vamos encontrar também essa citação em João 15, né? A figueira que é o ramo que não der fruto, né? O pai corta e ele vai para o fogo. Queria pedir à irmã para ler aí João 15, 6. Pode ser, Glória, por favor, Glória. João 15, 6. Eu tenho também para vocês do 20, mas é depois. Só para justificar o que eu acabei de falar. João 15, versículo 6. Quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e seca. Com outros ramos é recolhido, lançado ao fogo e queimado. Pronto. Está aí, então, o que acontece com aquele que não está ligado a Jesus, né? Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Próximo slide, Ana. Um relato de amor é o título. Através de diversas imagens, o profeta recorda a seu povo as relações amorosas que Deus teve com eles. E para entender bem esse capítulo 16 de Ezequiel, eu sugiro a leitura do capítulo 2 do livro de Oséias. Estão no mesmo, digamos assim, em termos de conteúdo de mensagem, né? São bem semelhantes. Essa relação amorosa de Deus com Israel, né? Que compara as relações entre Deus e o seu povo com um matrimônio por amor. E a linguagem realmente é uma linguagem mesmo, chega a ser nupcial, chega a ser linguagem realmente de um casal que se ama, quando a gente faz essa leitura. Próximo slide, por favor, Ana.
Então, a gente vai entrar agora no capítulo 18, responsabilidade individual. Aqui tem cada um de nós, né? Agora vai se colocar aí nesse capítulo 18, viu? Porque nós temos a tentação, não é, de culpar os outros, de dizer que, de repente, o culpado é até o demônio, que é ele que é culpado, eu não queria fazer isso, né? Então, vamos mergulhar um pouquinho mais agora nesse capítulo 18. Durante o processo de invasão, queda de Jerusalém e exílio, foram formados 3 grupos no conjunto da população de Judá. O primeiro é aquele que ficou na terra, sendo certamente os mais pobres e os trabalhadores agrícolas, os quais experimentaram a dura realidade da invasão e destruição. O segundo grupo é constituído pelas pessoas que se refugiaram no Egito. E o terceiro é os que foram deportados para a Babilônia, formado pelas pessoas influentes de Judá. Nós diríamos que foi a elite, né? Os sacerdotes, os escribas, né? O próprio profeta Ezequiel. Temos aqui uma das mensagens mais importantes deste livro. O provérbio de que Ezequiel se serve expressa uma realidade. A geração dos exilados está pagando os erros e os pecados das gerações anteriores. Para os contemporâneos de Ezequiel, essa certeza justificava um certo fatalismo e a sensação de derrota diante da situação presente. Igualavam a justiça de Deus à justiça dos homens, acostumados como estavam a que se castigasse as faltas do pai de família, massacrando todos os seus. Meus irmãos, aqui é muito sério essa questão. A gente pode entender, né, e o povo entendia dessa forma, se nós estamos passando, né, por essas tragédias agora, é porque os nossos pais, né, lá na frente, não fizeram a coisa certa, né? Então, se colocava, esse provérbio ele vai ser contestado por Ezequiel, de que os pais, né, comeram as uvas e o dente dos filhos ficaram embotados. Eu diria hoje aqui, na nossa linguagem lá de Alagoas, que a pessoa chupou um umbu, né? Porque se chupar um umbu verde, aí sim, os dentes ficam realmente... Você não pode comer nada depois, né? Fica bem embotados mesmo. Mas esse provérbio, é uma deturpação de Êxodo 20, que eu vou pedir já a minha irmã para ler, para a gente contextualizar melhor. Vou pedir a Glória para ler Êxodo 20, versículo 5. Deixa nesse slide mesmo, por favor, Ana. Não te prostrarás diante delas, nem lhes servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Em relação aos que me odeiam, preocupo-me com o delito dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não prossegue, não, aí? Não tem mais uma? Não, aqui começa o 6 agora. Sim. Não, é porque, acho que é questão de redação, porque sim. Porque tem assim... Em relação aos que me odeiam, preocupo-me com o delito dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso. E em relação aos que me amam e guardam meus mandamentos, promovo a lealdade com milhares. Então, observem, eles fizeram uma interpretação, digamos assim, não aprofundaram corretamente esse versículo de Êxodo, porque se você ficar realmente que Deus pune o erro dos pais até a 4ª geração, e não disser por quê, o que é que está acontecendo, para os que odiavam a Deus, para os que não cumpriam o seu mandamento. Então, veja que não são os pais agora, não são os filhos que têm que pagar. Se os filhos também não cumprirem os mandamentos de Deus, não se converterem, eles vão perecer pelos seus próprios erros. Nós vamos ainda, mais na frente, melhorar esse entendimento, né? Porque para ver que uma geração não está pagando o erro da outra geração.
Eu não posso pagar pelo erro do meu pai. E hoje nós temos esse entendimento, mas naquela época era complicado. Mas veja que o profeta Ezequiel já vai trazer esse conceito. Olha, gente, não é bem assim, não. Cada um paga conforme o que você plantou, o que você fez. Próximo slide, minha irmã. Aí ele vai agora refutar, né? Que engraçado que esse capítulo 18, o 23 também, o 13, os capítulos têm como que uma estrutura. Isso é interessante, a gente percebe isso numa leitura atenta, né? Por isso que a gente diz assim, uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você estudar a Bíblia. Porque se você fizer uma leitura direta do capítulo 18, por exemplo, você não percebe que ele tem uma estrutura. Então, entre o versículo 1 e 4, é a refutação do profeta. Então, vamos ler aqui. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que fiquem botados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertence as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. O falso provérbio era uma expressão popular da época, que refletia uma crença comum de que os filhos sofriam as consequências dos pecados dos pais. Aí nós já falamos sobre isso e já fizemos, inclusive, a leitura, né? Pode passar, por favor, no próximo slide. Tinha um pouquinho do anterior, né? É porque vai passando de pouquinho em pouquinho, né? Volta, por favor, isso. Pronto. Deus esclareceu que cada indivíduo é pessoalmente responsável perante ele e não pode culpar outros por suas próprias faltas. Já tínhamos mais ou menos dito isso, né? Aí sim, agora pode passar o próximo. Né? Pronto. Ele fez uma refutação, né? Do versículo 1 ao versículo 4. Ele fez a refutação do provérbio e agora ele vai apresentar 3 casos concretos, né? Concretos não, hipotéticos, desculpem, para ilustrar essa questão da responsabilidade individual. Então, do 5 ao 9, tem o caso do justo que faz tudo certinho, onde ele descreve um indivíduo que vive uma vida justa e reta, obedecendo os mandamentos de Deus e agindo com compaixão e justiça. O ponto principal desse caso aqui é que esse indivíduo não será punido pelos pecados dos seus pais, mas será recompensado com a vida e a bênção de Deus. Então, esse é o primeiro caso hipotético que ele coloca, né? Se o indivíduo faz tudo certo, se ele cumpre os mandamentos de Deus, ele não deve ser punido, né, pelos erros dos pais. Pode acontecer alguma coisa em sua vida e que ele tenha que pagar, claro, responsabilidade dele. O segundo caso, o caso do filho que é violento, mas ele é filho de um pai justo, né? Esse caso descreve um filho que se afasta do caminho justo de seu pai e vive uma vida de violência e pecado. Nesse caso, temos que o filho será responsabilizado por suas próprias ações e não será salvo pela justiça de seu pai. Ora, o pai, por ser justo, será santificado, né? Está justificado. Mas o filho, só pelo fato do pai dele ser justo, aqui a gente pode fazer uma reflexão nossa, por exemplo, sobre a intercessão das nossas orações. Qual é o pai, qual é a mãe que não ora, que não reza constantemente pela conversão de um filho que, por exemplo, é drogado? Por um filho que está numa vida de devaneio, né? Vamos pegar o filho pródigo, pródigo não, né? Que pródigo tem outro significado, é um outro erro de tradução também, né? Aquele filho que gastou tudo, ele não pode ser pródigo, né? Mas eu quero dizer que esse pai não pode, ele é santificado, mas o seu filho vai pagar pelos seus próprios erros. Você pode rezar, você pode ficar de joelho,
Aí vocês vão dizer assim, ô seu Hélio, mas Santa Mônica rezou 30 anos por Santo Agostinho e ele se converteu. Santo Agostinho reconheceu pela graça de Deus, né? Depois de ouvir aquele bispo, não me lembro direitinho o bispo que era, ele se converte. Mas não foi as orações de sua mãe? Claro que a oração tem poder, claro que a intercessão é valorosa, mas se você não abrir a porta do seu coração, nem Jesus entra. Jesus disse, eu bato, se você abrir a porta, eu entro. Então, Deus, ele respeita a nossa liberdade. Então, eu não quero. No dia que eu quiser, no dia que eu resolver, agora eu vou aceitar viver uma vida reta, vou me converter, eu volto ao meu Deus, né? Se ele já era, né? Se ele já era cristão batizado, se ele não era, eu quero seguir Jesus, a vida vai mudar. E não vai ser fácil, porque não foi fácil para o apóstolo Paulo também, não é? O apóstolo Paulo era o que era, quando se converteu, a vida dele não ficou, né, um banho de flores, não. Foi difícil a vida de Paulo, e a gente sabe, né, como que foi difícil a vida de Paulo depois da conversão, né? Muito bem. Passemos, então, para o terceiro caso. O terceiro caso. O caso do filho justo de um pai violento. Inverteu agora o caso, né? Esse caso descreve um filho que segue o caminho justo de seu avô. Olha que interessante aqui essa questão. Não é seguindo o caminho do pai, está seguindo o caminho do avô. Por que ele está falando isso? Porque está falando de gerações, né? Está falando de gerações passadas. Então, trouxe a geração do pai, agora está falando em uma geração, né, anterior à do pai, né? Em vez, segue o caminho justo de seu avô, em vez do caminho violento de seu pai. O ponto principal desse caso é que esse filho será salvo por suas próprias ações e não será punido pelos pecados de seu pai. Parece com o caso anterior, né? Parece com o caso anterior, mas aqui ele está seguindo uma geração anterior. E o que é que eu aprendo com isso? Que cada indivíduo é responsável perante Deus por suas próprias ações e receberá a recompensa ou a punição merecida. Escapando do julgamento, aqui já é um segundo ponto. Então, contamos os três casos, né? Contamos os três casos. Escapando do julgamento através do arrependimento. Justamente o que a gente estava colocando antes, né? Você se arrepende, as coisas mudam para a nossa vida. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis, aqui já é Deus falando, e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer. Ezequiel nos ensinou que o arrependimento e a obediência às leis de Deus poderiam evitar o julgamento e levar a uma vida livre de pecado. Deus deseja que as pessoas abandonem o pecado e sigam seus caminhos de justiça. Deus não fica feliz com a morte do pecador. Deus não fica feliz com a morte do pecador. Deus dá tempo para que todos se salvem. Quantas vezes a gente ouve dizer, por que Jesus não volta logo? Por que não põe fim a esse sofrimento todo que a humanidade está passando? Aí eu pergunto, a palavra de Deus já chegou a todas as nações? Não. Então, não está na hora ainda de Jesus voltar. Então, voltemos àquele anúncio lá dos falsos profetas do capítulo 13, né? Tem muita gente aí que já anunciou que Jesus, marcou até data, né, para Jesus voltar, e outros continuam anunciando agora, Jesus está voltando, venda tudo que vocês têm. Oh, meu Jesus, piedade para esse povo. Então, o profeta está dizendo aqui, você é uma pessoa que está num caminho errôneo, mas você se arrepende, você procura, você pede a Deus por um retorno, o Senhor vai lhe receber, igual o filho, o pai recebeu lá, aquele filho que gastou tudo, né? Gastou tudo. Mas o irmão mais velho não ficou muito satisfeito, não, né? Naquela parábola do pai misericordioso. Mas é isso aí, o que nós aprendemos com Ezequiel é isso. Deus deseja sempre que abandonemos o pecado e voltemos para a sua justiça. Próximo slide, por favor, Ana. Chegamos no capítulo 23. Chegamos no capítulo 23.
História interessante. Eu não sei, eu acredito que... Ah, que mapa bonito, Ana. Eu gostei desse mapa, viu? Ah, novidade que você disse que ia me apresentar. Muito bem. Pode ser que você também encontre alguma tradução, mas eu já procurei aqui em 3 Bíblias que eu tenho, e a tradução, nenhuma delas tem com acento, viu? Oola e Ooliba. Então, Ana me explicou que viu em uma Bíblia protestante que estava com acento, né? O Olá e o Olibá. Vamos ficar com a nossa Bíblia. Então, o Ola sem acento e o Oliba sem acento. Olha a estrutura do capítulo 23, né? Do 1 ao 21, a alegoria das 2 irmãs prostitutas. Esse capítulo é pesado, viu, gente? Eita, linguagemzinha dura essa do profeta, viu? E o profeta fala em nome de Deus, né? Então, é Deus que fala e pede que ele anuncie. O número 2, o juízo sobre as 2 irmãs, vai do 22 ao 35, e no final, o fim das 2 irmãs, 36 a 49. Então, traz essa estrutura, esse mapa mostrando aí o reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul, e mais à frente a gente explica alguma coisa. Eu não vou falar agora dessa divisão do reino, não, só daqui a pouco. Alegoria das 2 irmãs prostitutas. Olha o que está escrito em Ezequiel 19. No entanto, ela aumentou a sua prostituição, lembrando-se dos dias da sua mocidade, quando se prostituía na terra do Egito. Primeiro, a alegoria das 2 irmãs prostitutas é uma metáfora poderosa, usada por Deus para ilustrar a infidelidade de Israel e Judá, seu povo escolhido. As irmãs Oola e Oliba representam as cidades de Samaria e Jerusalém, respectivamente, e sua infidelidade espiritual, voltando-se para a idolatria e adoração de falsos deuses. A escolha de Deus por seu povo não é baseada em sua própria justiça ou mérito, mas sim em sua misericórdia e graça. A infidelidade de Israel e Judá não invalida a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e propósitos para seu povo. Deixa um tempinho aí, por favor, no slide. Vejam bem, a gente poderia se perguntar assim, por que Deus escolheu, né, o povo de Israel no deserto? A gente não tem essa resposta. Por que Deus não escolheu os egípcios? Por que Deus não escolheu os babilônicos, por exemplo? Por que Deus não escolheu os assírios? Então, é pela graça de Deus. Deus escolheu o povo de Israel. E dentro deste povo, ele vai escolher, né, para começar aquela história, vai escolher Abraão, tá? Tirando de Ur dos caldeus, né? Muito bem. Vamos para o próximo slide, Ana, por favor. Quem era Samaria e por que Deus a puniu? Aqui a gente pode conversar um pouco mais. Samaria era a capital do reino do norte de Israel. Este reino se separou do reino do sul, de Judá, após a morte do rei Salomão, e ficou conhecido como Israel, ou às vezes como Efraim, a tribo líder. Vocês vão encontrar em algumas traduções Efraim se referindo a Israel. Samaria era uma cidade rica e poderosa, mas se envolveu em práticas idólatras, injustiças sociais, incluindo a opressão dos pobres e necessitados. Por causa desses pecados, Deus enviou profetas como Amós e Oséias para divertir o povo de Israel a se arrepender e voltar para ele. No entanto, Israel continuou sua rebelião e infidelidade. E, finalmente, foi punido por Deus por meio da conquista do Império Sírio, em 722 a.C., a queda de Samaria
e a destruição do reino do norte de Israel serviu como exemplo de como a desobediência de Deus pode levar à ruína e à destruição. Deixa aí, Ana, por favor. Ao contrário do reino do sul, no reino de Judá, que o povo foi exilado, mas eles duram lá 40, 50 anos e retornam, né, com o decreto do rei Ciro, eles retornam para a terra de Judá e reconstrói Jerusalém. Com o reino do norte não aconteceu isso. O reino do norte foi invadido e destruído pelos assírios, e é interessante que no reino do norte não houve a reação que houve no reino do sul. O Império Assírio, quando ele chega para invadir o reino do norte, basicamente ele não tem resistência nenhuma. E os assírios dividem, então, o reino do norte, pega toda aquela população de israelitas e distribui em 5, não países, né, mas 5, digamos assim, nós diríamos hoje 5 municípios, né, 5 localidades, 5 cidades, né, do Reino do Norte. Distribui, mas entre o povo pagão. Cada um adorava o seu próprio Deus nesses 5 territórios. Então, o povo de Israel foi todo ele colocado nesses 5 territórios. Ficou muita gente na Samaria. Muitos israelitas ficaram na Samaria. Aí o que é que vai acontecer? Esses 5 territórios, tendo cada um Deus. Vocês lembram aquele episódio de Jesus lá no poço de Jacó com a samaritana? Vai chamar teu marido? Eu não tenho marido. Tá certo, você não tem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é o teu marido. A palavra marido em hebraico significa, a palavra Baal em hebraico significa marido. Então, quando Jesus diz que ela teve 5 maridos, ela teve 5 deuses. Ela adorava a 5 deuses. O reino do norte tinha esses deuses. E interessante que, após a queda, tinha antes, né? Desculpe, antes da queda, em Betel e Dan, tinham os santuários. Mesmo após a divisão, lembremos que eram irmãos, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul, com a monarquia unida, era um povo único, né? Até Salomão, né? Saul, Davi e Salomão, monarquia unida, era um povo só, filho dos mesmos pais, né? Todos das tribos todos filhos de Jacó, né? Vamos lá, as 12 tribos de Jacó, todo mundo filhos do mesmo pai. Mas com a divisão depois da morte de Salomão, Jeroboão e Roboão, começaram a se pegar. E qual era a promessa? A promessa é que a linhagem de Deus viria da tribo de Davi. Então, se a linhagem vinha da tribo de Davi, estava onde? No Reino do Sul, território de Judá. Então, após a invasão do Reino do Norte, todo o povo do Reino do Norte ficou sendo, digamos, odiado pelo Reino do Sul, porque eles eram prostitutos, porque eles adoravam deuses estrangeiros, tinha 5 deuses agora, e isso realmente foi difícil ter uma convivência pacífica entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Fica lá. E o Reino do Sul fica como que de boa, né? Digamos aqui um linguajar bem baiano, né? Fica de boa, porque eles lá que são pecadores. O Reino do Norte é que pecava, que eram prostitutos, foram agora dizimados, massacrados. Nós aqui estamos seguindo a lei de Deus, nós estamos livres disso tudo, né? Ok. Vem o profeta Ezequiel dizer que não é bem assim, né? Então, todos os desmandos que estavam acontecendo no reino de Judá teriam uma consequência, talvez, se não igual, né? Mas semelhante ao que aconteceu ao reino do norte. O mais, assim, consistente é que o Reino do Norte nunca mais volta a ser uma nação, enquanto que Judá é deportado, mas depois recupera a sua nação. Até que ano? Até o rei, lá quando os romanos chegam, não é isso? Pronto, depois que os romanos chegam, o judeu perde toda a sua liberdade de novo. Vamos para o próximo slide.
Juízo sobre as duas irmãs. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, agora, pois, leva tu também sobre ti a tua prostituição e as tuas impudicícias. Aqui já está começando o juízo, né? Então, o pecado da idolatria. As duas irmãs foram infiéis a Deus, buscando prazer e segurança em ídolos e práticas pagãs, levando à sua condenação. Tanto uma como outra, né? O reino do sul não ficou atrás, né? Judá, Jerusalém não ficou atrás. E qual é o juízo de Deus? Deus julgou as duas irmãs por sua infidelidade e pecados, levando-as a sofrer as consequências de suas ações. Responsabilidade coletiva. Responsabilidade coletiva aqui, né? É o que nós chamamos de pecado social, né? A doutrina social da igreja fala disso também, pecado social. Mas tudo começa por mim, tudo começa por você, né? Aquela pedrinha que você joga num poço e ela vai formando ondas, né? Você joga na praia e vai formando ondas. A partir de né? Fui perguntado a Madre Teresa de Calcutá o que fazer para mudar o mundo. Comece por você, né? A importância do arrependimento. Deus ofereceu uma oportunidade para as duas irmãs se arrependerem e voltarem a Ele, mas elas recusaram. Então, vejam as consequências, né? Esse trecho nos lembra a importância do arrependimento e da necessidade de reconhecer nossos pecados e voltar para Deus, antes que seja tarde. Essa advertência é interessante, esse antes que seja tarde. Evidentemente, né, nós temos uma interpretação, né, de que nenhum de nós tem o direito de reivindicar que eu vou morrer hoje e eu vou imediatamente ver a Deus face a face, né? E nós sabemos, por nossa teologia, né, que nós devemos passar um período purgando, né? Purgando os nossos pecados no purgatório. O nosso juízo individual na hora da nossa morte, evidentemente, ele existe, né? Agora, a nossa salvação já nos foi dada, Jesus morreu por nós, em Jesus nós estamos salvos, mas precisamos, digamos assim, lutar muito para garantir essa salvação. Não é só ter fé, né? Diz São Tiago, não precisa só ter fé. Tem que ter fé e tem que ter obras, né? E não é por nossos méritos, nossa salvação. É pela graça de Deus. Agora, esse texto de Ezequiel aqui, ele finaliza dizendo que o arrependimento é essencial para aquele que busca Deus. Sem arrependimento, não tem perdão. Então, né? Igual Jesus falava assim, quem tem ouvidos, ouça. É isso que o profeta está dizendo. Próximo slide, minha irmã. Pronto, agora é a destruição mesmo, né? O Senhor me diz, 36:49. Estou pegando, gente, só um versículo ou dois, viu? No máximo, viu? Só para introduzir todo o conteúdo do capítulo todo. O Senhor me diz, filho do homem, você julgará, aqui saiu com acento, desconsiderem o acento, viu? Você julgará Ohola e Oholiba, então confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultérios com seus ídolos, até os seus filhos, os quais elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Vocês sabiam disso, gente? Existia uma prática de sacrificar crianças queimadas vivas, oferecidas em sacrifícios em alguns rituais pagãos. A gente não tem muitos relatos hoje, né? Mas a gente sabe que ainda existe essa prática. Não tem muitos relatos, mas não acabou. Naquela época, era uma coisa para aqueles deuses, aqueles Baals, parece que eles se alimentavam disso, né?
mas é complicado. Até os seus filhos, os quais elas geraram para mim, quer dizer, geraram para Deus, depois pegam esses filhos e sacrificam. É uma abominação terrível, né? O juízo de Deus sobre Jerusalém e Samaria. Nesta parte, vemos a continuação do juízo de Deus sobre as duas irmãs, Jerusalém e Samaria, devido à sua prostituição espiritual e infidelidade para com Deus. Finaliza, ainda tem o cumprimento da profecia. Ezequiel profetiza que as nações vizinhas se levantarão contra Jerusalém e Samaria, levando-as ao cativeiro e destruição, cumprindo assim a palavra do Senhor. Depois a misericórdia de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento da profecia. Então vejam que quando os falsos profetas diziam, isso não era só lá no exílio não, viu gente? Acontecia em Jerusalém também. Tá? Antes de acontecer a invasão, os falsos profetas diziam, não vai acontecer nada não. Depois que acontece, que eles estão lá no cativeiro, os falsos profetas lá no cativeiro continuavam dizendo que estava tudo bem, mas na verdade estava tudo mal, né? A misericórdia de Deus. Apesar do julgamento severo que é pronunciado contra as duas irmãs, Deus promete que no final ele fará cessar a sua prostituição e fornicação, e que seu povo será restaurado, redimido e perdoado. Isso mostra a misericórdia e a graça de Deus, mesmo em meio ao julgamento e à disciplina. É aquilo que a gente já falou em outra, mais um pouquinho antes, não é? Deus não deseja o mal para o seu povo, Deus não quer que ninguém se perca. A salvação, né? Jesus anunciou o reino para todos, né? Agora, se você não quer, aí assuma a sua responsabilidade. É o teor principal do capítulo, é que cada um é responsável por suas decisões. Próximo slide, minha irmã. Qual a lição que aprendemos com Ezequiel? Importante lição. A principal lição é a grave consequência do pecado da infidelidade e da idolatria, que é vista através da alegoria das duas irmãs prostitutas, Oola e Oliba, que representam Samaria e Jerusalém, respectivamente. A mensagem é clara. Aqueles que se afastam dele e se entregam à prática do pecado serão punidos e sofrerão as consequências de suas escolhas. Além disso, essa mensagem é um apelo para que o povo de Deus permaneça fiel e verdadeiro a ele, evitando a idolatria e as tentações que surgem no caminho. O livro de Ezequiel é um lembrete poderoso de que Deus não tolera a infidelidade e a desobediência, mas está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e voltam para ele. A gente poderia fazer uma contextualização com essa questão da idolatria? Quais são os ídolos de hoje? A quem nós estamos prestando o nosso culto? Essa pergunta, ela não é tão difícil de responder, não, né? Hoje nós temos culto a jogador de futebol, nós temos culto a artista de televisão, nós temos culto a cantores. Começa o Rock in Rio hoje, vocês estão... Eu ia brincar assim, vocês estão ligadas? Claro que não, né, gente? Nós estamos aqui. Hoje começa o Rock in Rio. Não peça a ninguém que veja, né? Mas vocês são livres. Vocês são livres, né? Se alguém quiser participar para ver o que aconteceu com Madonna, né? Quando ela veio aí, profanando o símbolo cristão. Então, hoje, o povo, digamos assim, não é a maioria, não sei se não tenho estatística, não tenho isso para dizer, mas que é uma grande parcela da população totalmente idólatra. Mas vamos trazer também, né, para nós, né, para a nossa realidade de cristãos, né, batizados, seguimos nossos movimentos, nossas pastorais,
Será que a gente não está idolatrando, de repente, né, um bispo idolatrando um padre, né? Não estou falando da festa de ontem, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, viu? A festa de ontem foi linda. Eu estou dizendo, estou falando sério, estou dizendo, será que não tem alguém, né, que está seguindo, em vez de estar seguindo Jesus, né? Porque agora a moda é seguir. É uma linguagem, né, da internet, você tem que seguir. Quem tiver mais seguidores tem mais status. Então, é uma tentação mesmo, né? Então, vamos nos policiar nesse sentido, né? Eu não sigo... quando eu preciso, eu pesquiso. Né? Eu pesquiso na internet, né? Pesquisei para esse trabalho, tudo. Eu tenho um professor que eu estudo Bíblia com ele, né? Professor João Cláudio Rufino, que é um biblista de São Paulo, que dá aula na PUC de São Paulo, é doutor, é mestre em Bíblia, e é um jovem, né? Uma pessoa que realmente tem credibilidade, é da renovação carismática, é igreja 100%, e eu queria só retomar, mas pode ser que alguém faça uma pergunta, eu vou aguardar, não vou retomar, não. E eu estou encerrando, fecha com esse slide, não é, Ana? Eu estou encerrando a apresentação e já fizemos isso. Já lemos. Nós encerramos a apresentação de slide. Eu só queria fazer assim um lembrete, que na verdade vocês podem fazer pergunta, não tem problema nenhum fazer pergunta. Se eu não responder, eu anoto em pesquisa, depois eu respondo. Pergunta ao Monsenhor Ademar, pergunta ao Padre Franklin, né? E vocês terão a resposta. Eu pensei mais numa interação, né? Eu pensei mais que alguém pudesse interagir com a gente, né? Falar de algum aspecto que eu não pude falar, né? Não é possível falar sobre todo esse conteúdo, tirar algum aspecto que eu não falei, ou corrigir alguma coisa que eu falei, e se tiver uma pergunta, lógico, pode perguntar. Pronto. Não sei, não cronometrei, não sei se eu passei dos meus 50 minutos. O senhor foi ótimo, diácono. Nós vamos abrir a nossa partilha agora. Nós somos um número considerável de pessoas, então vamos elaborar bem as nossas perguntas para que mais pessoas possam participar dessa partilha que é tão rica e tão importante. Dona Vera. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: nós realmente devemos agir na retidão, e essa retidão é que vai dizer se seremos salvos ou não seremos salvos. Os erros dos pais não são responsabilidade dos filhos, da mesma maneira que os erros dos filhos não são responsabilidade dos pais. E por que, então, nós nascemos com o pecado original, consequências das atitudes de Adão e Eva? O meu está aberto, não está aberto? Está aberto, sim. Ô, Célio, pergunta boa e difícil, né? Mas veja bem, a questão do pecado original, quem trabalhou e tem as obras todas, né, da antiguidade, é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que elaborou esse compêndio todo sobre o pecado original, o pecado das origens, né? Ali um pecado de desobediência. Agora, veja bem, é uma representação, a gente precisa primeiro compreender que é uma representação, né? Principalmente ali os primeiros capítulos da Bíblia, os 7 primeiros capítulos da Bíblia, do Gênesis, é uma linguagem muito simbólica, né, e que a gente não pode levar nada ali ao pé da letra, tem que contextualizar, tem que ler direitinho esse capítulo, qual é essa passagem, né? A gente não vai ler agora, porque demandaria um tempo grande, mas é uma pergunta que pode ser aprofundada. Veja bem, o fato da gente fazer tudo certo não nos garante a salvação, irmã Vera e demais irmãos. O apóstolo Paulo nos diz que nós seremos salvos pela graça de Deus e não pelos nossos méritos. Porque se eu vou fazer tudo certinho para eu ser salvo, digamos assim, a meta não é essa. Eu vou fazer as coisas certas para ganhar a salvação. Não é, digamos assim,
Eu não posso ter isso como meta de vida, não. Eu vou procurar ser uma pessoa idônea, vou procurar ser uma pessoa correta. Isso faz parte de uma filiação divina. Deus é bom, Deus é correto, e eu não devo fazer nada de mal. A gente tem isso, digamos, na nossa mente, né? Mas o fato de eu ter uma vida correta e coerente não me garante a salvação. Nós seremos salvos pela graça de Deus. Senão, nós iríamos reivindicar as nossas boas obras, nós iríamos cobrar de Deus. Lembra aquela passagem que Jesus falou? Senhor, quando foi que nós tivemos com fome? Toda vez, né? Lembra dessa passagem? Pronto. Essa passagem basicamente responde o que São Paulo quer nos dizer, que nós seremos salvos pela graça de Deus, né? F. Nós Eu não temos sei o se... batismo para tirar o pecado original, não é isso? Sim, o batismo, ele apaga a mancha do pecado original. O batismo, a gente sabe que as crianças não têm pecado nenhum, traz essa herança, né, dos seus primeiros pais, dos nossos primeiros pais, não do pai dela em si, não é? Dos primeiros pais, e a gente ainda fica, após o batismo, com a concupiscência. Eu faço o mal que eu não quero e deixo fazer o bem que eu quero, nos diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é fantástico, né? Nos ensina demais. Então, essa lei que mora dentro da gente, que a gente quer fazer o bem, mas não faz. Aí termina fazendo o mal que não queria. Mas que lei é essa? Pergunta o apóstolo Paulo. Que lei é essa, né? Então, Paulo se perguntava, né? Mas o batismo apaga tudo. Mas por que nós pecamos? E a igreja, sabendo que nós continuaríamos pecando, Jesus nos dá o quê? O sacramento do perdão. Pronto. Jesus sabia disso. Eles foram batizados, eles serão batizados, eles terão tudo novinho, de folha, começarão tudo de novo, receberão a graça do batismo, mas vão pecar. Porque faz parte da nossa natureza humana esse pecado. Mas aí agora vem a misericórdia de Deus e nos perdoa. Éfer Almeida. Está com a mão levantada. Abre o microfone, querido. Se você tiver no celular, você clica na tela e embaixo tem um microfonezinho, clica nele que abre. Acho que ela não está conseguindo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Levanta a mãozinha. Ninguém quer partilhar mais nada? Eu sei que tem gente aí na live que tem toda a condição de colaborar, de participar, nos ajudando. Eu acho que a dona Estela está tentando abrir o microfone. Tá, dona Estela? Se a senhora tiver no celular, clique na tela do celular, depois vai lá embaixo, na parte de baixo, e clique em cima do microfone, que deve estar vermelhinho. Vai, Tetê. Enquanto... Já chegou? Tetê vai fazer a pergunta. Enquanto vem o intervalo das perguntas, eu quero parabenizar seu Hélio, que sua exposição foi excelente. O livro é muito difícil, eu estudei umas 2, 3 vezes e sou incapaz de sequenciá-lo, de entendê-lo em plenitude,
mas essa listagem didática, né, dos tópicos e tudo, nos contribuiu bastante, seu Hélio. E quando o senhor diz assim, esse lance do pecado, então eu fico pensando, tá, nós não herdamos diretamente dos nossos pais, mas indiretamente de toda a humanidade que vem desobedecendo ou fazendo malefícios à humanidade como um todo. Seria assim? Sim, veja, se a gente fosse dizer assim, não, fulano nasceu em um lugar terrível, vamos colocar um morro no Rio de Janeiro que violento pra caramba. Nem todo mundo ali é violento, né? Nasceu num lugar, né, ruim. Então, a questão da influência do meio, né? O meio influi sobre a pessoa? Sim, o meio influi. Mas se eu me deixar ser influenciado, eu tenho a minha liberdade, né? Eu posso me mudar dali. Mas se eu não me mudo, então já estou assumindo o perigo de ser influenciado por aquelas pessoas do mal ali, que estão traficando, essas coisas todas. Mas quantos atletas, inclusive, né, de Olimpíadas, saíram dali, né? Nós temos aqui em nossa periferia de Salvador, atletas de Olimpíada, campeões, né? Então, essa questão de, porque o lugar onde eu moro era muito violento, eu tive que aderir ao crime. Não tem nada que eu tive que aderir ao crime, não. Eu posso, né, sair dali. Agora, a herança, se a gente volta, né, a gente começa a perguntar assim, mas de onde que eu vim? Quem são meus pais, meus avós, meus tataravós? Se você volta 20 gerações, daqui a pouco a gente chega em Dom Pedro I, né? Então, tem uma raiz, tem um fio condutor inicial, né? Claro, então, nós somos filhos de Deus, Deus nos fez. Ora, Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez, o paraíso está lá mostrando né, o homem caminhando no paraíso, conversando com Deus face a face, em estado de graça, santidade. Foi assim que nós nascemos, né? Então, Deus nos faz uma proposta. Olha, vocês podem se utilizar de tudo, menos daquilo ali. É como que Deus queria testar a nossa fidelidade, já lá no livro do Gênesis. Né? Como que Deus disse, eu vou testar a fidelidade do meu povo, do homem que eu criei. E aí dá uma ordem a ele. Ele disse, não, eu não aceito essa ordem, não. Claro, aí vem a influência do mal, né? Mas tanto Eva como Adão não poderiam ter dito não. Poderiam ter dito não. Aí se sujeitaram. Pronto, a partir dali é dito, né, pela teologia de Santo Agostinho, que toda a humanidade, a partir desses dois primeiros seres, pecaram. Todos pecaram. Né? E em Jesus, nós adquirimos o quê? Uma nova humanidade, uma nova vida, uma nova Eva, um novo Adão, né? Tudo esse discurso todo a gente conhece, né? Então, tudo renova a partir de Jesus Cristo. É como que o profeta anunciou lá no exílio, né? Mas é que anunciou. O Senhor vai nos libertar, o Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai nos levar de volta lá para nossa terra de Judá. E aconteceu. E teremos um rei messiânico, tal. Como eu disse assim, a profecia ela é atemporal. Gente, há quantos anos Isaías anunciou que viria o Messias? 700 anos, e as pessoas estão esperando, e o Messias não chega. Mas chegou, porque para Deus, né, um dia como se fosse 1000 anos como um dia, né? Tem essa linguagem lá. Então, é isso, minha irmã. Essa questão do pecado original é muito séria, né? Demanda muito estudo mesmo, e às vezes a gente não tem uma resposta, digamos assim, que satisfaça, né? Digamos, de imediato, né? Precisa realmente fazer um estudo bem aprofundado do pecado original. Tem alguém, Andréa? Magna, abre o microfone, querido. Quero parabenizar aí ao diácono Hélio pela capacidade de síntese, porque pegar de tantos capítulos e passar realmente o essencial é difícil, porque eita livrinho difícil. É muito difícil, porque são muitas repetições e, de repente,
né? Eu mesma, com a minha cabeça já bem usada, fico confusa. E um dos esclarecimentos que você deu agora, que eu fiquei assim, pasma, mas depois eu vim aqui no rodapé aqui da Bíblia, eu não associei realmente, quando eu fiz a leitura desse capítulo, essas gêmeas, como é o nome delas? Ola, Oliva, Ola e Oliba, que fossem referência às duas cidades. Eu fiquei aqui, meu Deus do céu, que simbologia, né? É muito difícil, Diácono, é muito não é fácil, difícil. não. De Não é repente, fácil. Olha, a minha primeira impressão foi essa, de pavor, porque eu comecei a não entender nada, e como eu sou muito teimosa, que eu não estou entendendo, e que vou logo ficando desesperada, mas eu estou vendo que o meu desespero tem tudo a ver, porque é difícil, é difícil. E você falou uma coisa aí, que é uma coisa que eu acredito. Orar, como diz Padre Zezinho, costuma fazer bem. Mas eu acho que é melhor ainda para quem ora. Porque eu acredito que orar pelo outro, tá, tudo bem, você falou. Agora, é preciso que o outro abra o coração para receber. sem dúvida. Não é? Então, eu acredito piamente nisso. Se a pessoa está disposta a receber, conte comigo. Agora, para eu ficar, vamos rezar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso. Eu não faço não, viu? Desculpa, mas aí, se Deus não gostar de mim por causa disso, eu vou pedir muito perdão. Muito obrigada, viu, Diácono? Muito Não, bom esclarecimento, obrigado, Maria. capacidade de síntese fabulosa, viu? Obrigado pela ajuda nas leituras, é verdade. Eu passei aqui um dadozinho muito rapidinho aqui, no capítulo 16, quando ele fala de um relato de amor, ele diz assim, a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. E o Monsenhor Demar explicou a questão, né, criatura humana e filho do homem, né? Estamos falando do mesmo personagem, né? Mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Será dito, eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Capítulo 16, viu, gente, de Ezequiel. Então, olha o que Deus está falando sobre Jerusalém. Relato de amor. Eu sugiro depois vocês lerem o 16 todinho. Por tua origem e nascimento, pertences à terra de Canaã. Teu pai foi um amorreu e tua mãe uma hitita. Só esse que eu vou comentar rapidinho. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, ele compra terras em Canaã. Então, a terra de Canaã, na verdade, ela já era do povo de Deus. Então, quando Jacó sai com todos os seus filhos, vão para o Egito, são escravizados por 400 anos, o povo é libertado por Moisés e voltam para Canaã, a terra onde corre leite e mel, aquela terra já era deles. A gente pode dizer que eles invadiram a terra, porque foi uma invasão, né, gente? Não foi eles não chegaram lá e a terra estava vazia. Teve guerra, teve briga, né? E o povo de Israel terminou vencendo ali, né, sob a tutela de Josué, venceram, se apoderaram de tudo aquilo, mas anteriormente, ancestralmente falando, a terra já era do povo da descendência de Abraão, já, né? Ele diz aqui claramente, você era um amorreu, né? Por origem, nascimento, né? Que vocês vieram lá de Abraão e sua mãe era hitita. Sara, né, era hitita. Né? Só esse comentáriozinho. Vem cá, menina linda. Malu. Abre o microfone, Malu. Malu Doninho. Travou aqui, eu estava no computador, travou tudo aqui. Não, eu ia fazer uma colocação realmente com relação a esse aspecto da pergunta da Vera, que é sempre uma coisa que deixa a gente encucada, né? Mas eu já li uma vez que essa história dessa visão, né,
que veio, como você falou, através desse trabalho de Santo Agostinho, tem a ver, está em todas as igrejas, né? E tem a ver também, que eu acho que com essa desobediência, lá naquela ocasião, isso ficou impregnado na natureza humana. Então, por que que a gente continua, apesar de muitas vezes estarmos na caminhada, apesar de estarmos estudando e lendo a Bíblia, e nós continuamos muitas vezes desobedecendo a Deus? Se isso não tivesse impregnado no gênero humano, na raça, na nossa natureza, e que muitas vezes a gente cai. E precisa que Deus venha de novo e torne a nos levantar para nos colocar no trilho, né? Será que não é isso? Muito bem, Lúcia, é verdade, é verdadeiro, né? Tá, é como se estivesse na Gênesis mesmo lá, né? Está lá dentro. Se a gente pegar um exemplo mais, digamos, mais recente, a escravidão, por exemplo, né? A questão do racismo, né? A questão da escravidão que provocou esse racismo no mundo inteiro, né? E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a lei da escravidão. Ainda hoje persiste o racismo no mundo, mas, gente, Deus, por quê? Por que que a cor ainda incomoda, né? Mas, às vezes, isso vem, é como você diz, vem, muito tempo atrás, e não é fácil, não. Não é fácil, não. Até que hora nós vamos, André? Gilce? Temos a Jumari e Dona Emília que querem fazer perguntas, aí podemos encerrar. Vai, Ju. Sou todo ouvido. A minha é rapidinho, é só sobre isso do bem e do mal mesmo. Quando Deus deu o livre-arbítrio, ele deu porque ele queria que a gente amasse a ele livremente, não é isso? Isso. Mas ele sabia que dentro de nós existe o bem e o mal. Tanto que tem sempre, mesmo sendo criado a semelhança de Deus, e Deus não tem nada de mal, só de bom, mas a natureza humana, ela já vem com essa... Quando você dá liberdade ao ser humano, ele pode escolher entre o bem ou o mal. Então, esse pecado original, para mim, é como se fosse uma advertência para toda a humanidade de que você tem que resistir ao mal, porque ele já está presente. Agora, quem vai dizer não é você. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Quer dizer, eu acredito que esse pecado original é nesse sentido, é de que já está na gente, o bem e o mal já está na gente, tanto que ele já estava, a árvore, lá no paraíso. Né? Tudo que existe, né, já estava lá no paraíso. A árvore do bem e do mal. Por quê? Porque Deus queria que livremente a gente aceitasse a vontade dele e não a nossa. Então, a gente tinha que ter também essa liberdade de escolher, porque é isso que vai fazer com que a gente siga ou não a ele. Aí eu acredito, eu penso assim, não sei se é só dentro do que a gente vai vendo, né? Porque, por exemplo, tem hora que a gente se questiona, por que Deus deu o livre-arbítrio? Não é? Quer dizer, quando a gente vê tanta maldade no mundo, ó Senhor, você não podia já botar tudo certinho para a gente... Mas aí não teria jeito, não teria... Nós seríamos o quê? Até para amar ele, a gente ama porque quer, porque decide, ou ama porque já veio programado para amar? Nós viemos, sim, programado também. Programado não. Fomos feitos para ele, por ele, para ele e por ele, né? Mas não quer dizer que a gente seja obrigado a amar. Ele é liberdade, né? É verdade. Nós temos até o direito, se quiser, de dizer não, né? De dizer não. Ele é que nunca vai dizer não para a gente, não é isso? Nunca. E isso valoriza mais a sua decisão de seguir ou não a ele. E valoriza mais a gente lutar por aqueles que ainda não compreenderam isso. Porque é isso que faz com que a gente se decida realmente falar dele, levar Jesus a todo mundo, porque ele é o caminho, né? E o caminho que foi que Jesus mais mostrou para a gente na vida toda dele aqui, a obediência. Ele não fazia nada sem antes consultar o Pai. E é essa liberdade que Deus nos deu.
consulte, né, de sempre estar com ele, olhar primeiro o que é que Jesus faria no meu lugar, como eu digo às crianças lá. Quando você for fazer qualquer coisa, pergunte, será que Jesus agiria dessa forma? Porque é isso que vai fazendo a gente ir se conformando a ele, né? Então, acho que o pecado original é nesse sentido. Claro que Adão e Eva tiveram essa liberdade, como isso já está na nossa natureza, ali é um grande alerta para que a gente pode cair, sim. Né? Só precisa ter cuidado para não cair. Mas não quer dizer que ele não caiu. Caiu. Obrigado, Ju. Quer dizer, não sei se ajudei em alguma coisa. Ajudou muito, ajudou muito. Dona Emília. Boa essa ideia de advertência, né? Dona Vera, vou ter que lhe interromper, porque senão a gente não, quem levantou a mão não consegue participar. Me perdoe. André é rigorosa, professora. Dona Emília. Eu quero agradecer ao diácono pelo belíssimo trabalho que ele apresentou hoje, e para mim foi assim de uma grande valia, porque a gente já está trabalhando esse danadinho desse Ezequiel na catequese. E Ezequiel danadinho. E a gente trabalha assim 2, 3 capítulos, devagarinho, ouvindo e aprendendo. Então, para mim, foi maravilhoso, porque você deu muito subsídio para os próximos capítulos. Então, eu vou chegar mais tranquila para falar de Ezequiel. Sem dúvida. E quando nós terminarmos... Obrigado, Emília, nossa assistente de batismo. E quando nós chegarmos ao dia 4 de outubro, né, com o último encontro, né, Monsenhor retornando, próxima sexta-feira, não sei se, acho que é Padre Franco ou é o Padre Alexandre, e concluir o livro, gente, vai esclarecer muita coisa, né? Vai esclarecer muito, muito, muito. Quando for para encerrar, André, você avisa que eu tenho só uma colocação. Eu acho que Sônia está querendo falar. Dona Sônia fala, e aí o senhor já pode fazer andamento. A consideração final. É só rapidinho. É mais ou menos o que Gilmari falou a respeito daquela obediência do bem e do mal, do ser, da nossa parte humana. Então, para mim, eu acho que Deus mandou seu Filho na forma humana para provar e nos ensinar que é possível passar a vida e não optar por nada de ruim, só por ser humano. É isso mesmo, é isso mesmo. Jesus é o rosto misericordioso do Pai, né? Porque o humano, é a parte humana, porque a parte humana é ruim. Ele mandou o Filho humano e não fez nada de ruim, foi só pelo caminho da obediência e do bem. Então, na verdade, pode-se seguir. Agora, a fraqueza... Faz parte, né? Tá bom. Deixa eu só dizer. Obrigada, Hélio. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Coração cheio. Obrigado a você. Não se sinta aborrecida com o diácono, né? Mas a parte humana não é ruim, viu? Não sei se eu ouvi direito, você falou que a parte humana é ruim. Eu não estou achando ruim também, não. Para mim, até agora, está ótimo. A parte humana é muito boa, viu? Muito boa, sim. Amém. Mas a obediência que a gente... Perfeito. Nós somos desobedientes. A desobediência. Ô, Gilson, tinha só uma colocação, Gilson. Viu? Em seguida, a gente pode encerrar. Quando eu falei a respeito dos videntes, né? Eu pensei que alguém iria perguntar alguma coisa, por isso que eu não toquei naquela hora, né? Esperaria a pergunta. Como ninguém perguntou, eu vou dizer uma ideia assim, olha só. Você quer saber se um vidente, ele fala se o que ele diz, vê, é verdadeiro ou não? Tem algumas pistas. Por exemplo, um vidente que prega contra o Papa.
e contra a igreja. Para mim, isso está excluído. Como é que ele vai tentar passar mensagens dividentes que está vendo Nossa Senhora ou que está vendo não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, ele critica o Papa e a igreja? Eu vou acreditar num vidente desse? Mas não vou de jeito nenhum. E outra coisa, ninguém é obrigado a acreditar em evidência, gente. Em fatos que vidente não sei o quê. As aparições de Nossa Senhora de Fátima e de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, que foram reconhecidas pela igreja, é outra coisa. É outra coisa. A gente está tendo cuidado agora que o Papa escreveu esse documento, tornando mais rigorosa esses fenômenos sobrenaturais, porque, como eu disse naquela hora, proliferou o número de casos de que alguém está vendo alguma coisa aqui. De repente, pode ser como aqueles falsos profetas que estavam querendo apenas ganhar dinheiro. Então, o Papa, certíssimo, inspirado pelo Espírito Santo, baixou normas mais rigorosas. Né? E ele disse, velho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Além de tudo que nós temos que possa se parecer com Deus, porque Jesus se encarnou, então nós temos, né, se pôde, a partir da encarnação de Jesus, se fazer imagem, né, um retrato, né, um ícone dele. Por que no Antigo Testamento não se podia pintar a imagem de ninguém? Porque ninguém via nada. Você vai fazer um retrato, imagem de uma coisa que você nunca viu, só no seu imaginário, né? Mas a partir de Jesus, nós vimos o rosto misericordioso de Deus e nós podemos fazer um ícone de Jesus, né? E depois foi transformado em imagens no Ocidente, né? Então, naquele contexto do Gênesis, o imperador cunhava uma imagem dele e digamos assim, a população toda do seu império é como se fosse filho do imperador. O imperador tinha domínio sobre todos. Tinha domínio. Então, ter a imagem do imperador, ou eu amava o imperador e tinha ele como um pai, ou eu o odiava. Nesse aspecto, ser imagem, nós somos criados à imagem de Deus, também quer dizer que nós devemos amar esse pai que nos ama, né? Se Deus nos ama, nós temos, né, devemos amá-lo também para retribuir este amor, e aí nós somos imagem, nós temos esta imagem de Deus cunhada no nosso coração, né? Eu vou imprimir nele o meu espírito, e por aí vai. Então, além de tudo que nós possamos nos parecer com Deus, tinha também esse aspecto, né, lá de que a imagem que era cunhada pelo imperador, por isso que o autor usa essa questão de filiação, falando de ser imagem. Tá bom? Finalizo, minha irmãzinha, agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, um desafio, e é sempre bom ser desafiado, que a gente estuda mais. É muito bom. Agradeço a todos que puderam estar conosco nesse momento, agradeço a coordenação do Grupo Oração e Vida, e a todos que colaboraram conosco, Ana Xavier, que projetou aí os slides, né? Graças a Deus, estou feliz, como diz, plagiando o Monsenhor Demar, estou feliz. Dona Gilda, quer falar? Abre o microfone, está fechado. Eu queria agradecer realmente a ele, porque foi uma explanação muito boa. Teve um ponto que me tocou muito, porque você fez uma conexão muito grande com o tempo de Ezequiel com o nosso. E a gente estudou um livro desse para que a gente aprenda para a nossa vida de hoje. Não é só para conhecer como era antes. Você conseguiu fazer essa conexão muito bem. Foi excelente, muito claro, muito objetivo. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Concordo plenamente. Ele vai dar a bênção e a oração final ainda. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos por todo o bem que o Senhor nos concede a cada dia.
Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que participaram conosco. O Senhor abençoe suas famílias. Sejamos sempre unidos na nossa paróquia, num caminho evolutivo de salvação, de ajuda aos irmãos, de compreensão da mensagem do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, quem tem Deus no coração. Obrigado, diácono.